Boa noite, paz. Todo mundo cansado, né? Domingo é terrível, a gente trabalha demais. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Um texto por nós bem conhecido. E eu queria poder pensar um pouquinho sobre algumas coisas que neste tempo nos serve, nos incomoda. Não vai dar para a gente conversar tão bem sobre o tema, mas pelo menos jogar as ideias centrais desse texto e ver o que a gente pode aplicar para a nossa vida desse texto aqui. Isaías capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Todos encontraram? Olha para trás, vê se tem alguém procurando a Bíblia ainda aí. Ajude. Alguém procurando, ajude. Lembrar os tempos que a gente fazia isso para o outro, ajuda. Amém? Agora todos encontraram. O texto diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele estava sentado sobre um trono alto e elevado, e a cauda da sua veste enchia todo o santuário. E acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yahvé, ou é o Senhor dos exércitos, e a sua glória enche toda a terra. Amém. Deus, essa é a sua palavra, e por si só ela nos fala. E eu peço ao Senhor que nos dê da tua graça, da tua misericórdia, por essa noite, e nos faça, Deus, sairmos daqui preenchidos com aquilo que o Senhor nos quer dar. Esse é o nosso culto ao Senhor, nosso culto de ação de graça, nosso culto, Senhor, de gratidão, nosso culto talvez de petição, nosso culto de sacrifícios. O fato, Deus, é que é o nosso culto ao Senhor. E esperamos, Deus, que o Senhor se alegre conosco por termos vindo te oferecer aquilo que é do Senhor. E que também, da mesma forma, o Senhor venha falar ao nosso coração, porque assim transcorre um culto. Nós lhe oferecemos e o Senhor nos dá a resposta do que foi oferecido. Então, que nessa noite, em nome de Jesus, possamos ouvir a tua palavra e sairmos daqui como é a tua vontade que saiamos, para a glória do teu nome. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estava lendo esse texto e é um texto muito longo, mas eu quero ficar nesses 3 versículos. A gente consegue conversar sobre todo o contexto e tem alguns apontamentos de outros livros, mas a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre isso aqui. O texto nos diz que no ano que o rei morreu, Isaías viu o Senhor. Eu queria que você pensasse um pouco sobre coisas que acontecem. Eu vou tentar contextualizar o máximo possível essa mensagem, para a gente poder tentar se saciar daquilo que o texto diz. Mas o texto nos fala de um acontecimento muito assustador, muito ruim, um acontecimento que marcou a vida de um homem que era da sua época um profeta. E aí nos chama a atenção pensar um pouco sobre essa realidade do texto. É o homem que morreu, o rei que morreu. Se você for ler a biografia de Uzias, pensa num camarada bom. Tinha muitas qualidades. A história vai dizer que esse homem mudou a história de Judá. Pegou um reino falido, pessoas totalmente arrebentadas, e ele mudou toda a história de Judá. Ele levantou um reino novo e fez com que todos que naquele lugar moravam se tornassem apaixonados por ele. Porque ele mudou, ele era um homem que tinha acesso aos exércitos, e ele tinha o coração de todo esse exército. Ele era um homem que conseguiu unificar todas as pessoas e trazer paz. Ele reinou durante 42 anos com paz. Ele trouxe passividade para um povo. E isso é bom, viver em paz é bom ou não é? Claro que é bom.
Só vai dizer quem não sabe o que é paz. Mas viver em paz é bom. Então esse homem ele consegue trazer e transformar essa realidade de um reino totalmente decadente, totalmente em ruínas, em algo que se tornou glorioso, em que todos que passavam e viam se alegravam com isso. Pois bem, a Bíblia fala a respeito de Uzias e diz assim: e Deus se agradava ou se agradou dos atos de Uzias. Um homem que chamou Deus para perto para levantar aquilo que ele queria. Mas também existem outras palavras negativas acerca de Uzias, que a gente não tem tanta informação assim. Mas eu queria pensar com você sobre isso. Uzias é um homem que, quando ele entra para o reinado, a Bíblia diz que ele ora a Deus. Então, olha, eu estou falando para você de Isaías. Você quiser ler sobre o rei, você tem que ler Crônicas. Então, pega do capítulo 20 de Crônicas e você vai ler toda a história de Uzias. Mas a Bíblia nos diz que esse homem, quando está sentado para estruturar esse reino, ele pede a Deus que o dê inteligência, que o dê força, e Deus fez isso. Deus deu para ele tudo o que ele pediu, e a inteligência que ele pediu, e a força que ele pediu, e a destreza que ele pediu, e ele foi conquistando reinos, e foi fazendo amizade com outros reis, e foi trazendo tudo aquilo que Judá precisava, que era paz. Esse homem vai viver de uma forma fantástica. E aí agora nós estamos vendo que existe um relato de um outro homem falando dele, que é Isaías, ao qual nós conhecemos bem como profeta. E isso chama a atenção da gente, porque o texto diz assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Quando a gente fala isso, há uma indagação da pergunta assim, como que um profeta, e isso talvez assuste a gente, como que um profeta diz que viu o Senhor quando aconteceu algo ruim? Estava tudo muito bem, e não há relatos de nada. Agora, como que diante dessa catástrofe, trazer para a nossa vida alguma coisa prática nesse aspecto? A Bíblia diz que Isaías é um profeta real, é um profeta do rei. Até porque para ter um profeta tem que ter um rei. Então, Isaías é um profeta do rei. E ele ficava dentro desse contexto de reino, profetizando, falando das coisas de Deus para o rei. Por que tinha que ter um profeta? O profeta era aquele camarada, o seguinte, ele andava do lado do rei, e o povo que via esse rei entendia o seguinte: se tem um profeta ali, então Deus está falando. Alguém andar perto de pessoa que te admira, ou que você admira, e tudo acontece de forma muito passiva. Sabe aquele negócio assim? Tudo bem, Deus está no negócio. E Isaías está andando nessa linguagem, porque o reino estava muito no coração dos reis. E esse homem que pediu para Deus força para si, reino de Judá. Até que muda toda uma história, sim ou não? Até que. Ou seja, depois que Deus deu a ele o reino que ele sonhou, ele simplesmente abandonou aquilo que Deus gostava ou queria dele, e começou a ser um rei como os outros reis que passaram e que Deus diz, fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Pois bem, esse homem cresce de tal forma que quem olha para ele vê Deus. E isso engrandeceu o coração de Uzias. E isso fez com que Uzias se tornasse um homem tão aclamado, tão cheio de glamour, que agora não interessava mais nada. Ele era o cara que fazia chover. Então não precisava mais de Deus, né? Em outras palavras, não precisa mais de Deus. Quem precisar de alguma coisa, vem até mim e eu resolvo a questão. E agora esse moço que foi levantado por Deus, e foi tomado por Deus, e foi engrandecido por Deus, e foi enriquecido por Deus, e conseguiu trazer lealdade entre os reinos por Deus, de repente esse homem deixa que o seu coração ensoberbeça, cresça de tal forma em que Deus já não é mais importante, a ponto de se levantar um dia e adentrar as portas dos templos e oferecer sacrifício. Mas isso não podia acontecer. A Bíblia diz que quem oferecia sacrifício era apenas duas pessoas: o levita e o sacerdote. Ninguém mais podia fazer isso. De repente levanta um rei, sabendo da lei, e se coloca num lugar dizendo: eu vou oferecer o sacrifício. E os sacerdotes que lá estão dizem: você não pode fazer isso. Isso é função apenas do sacerdote e dos levitas. Você não pode fazer. A história nos diz que eram 80 sacerdotes dentro daquele templo.
E o que fez Uzias? Se levantou contra eles, tentando atingi-los ou agredi-los. E quando ele levanta a mão contra o sacerdote, diz a Bíblia que de repente na testa dele, pá, prega uma grande lepra. E o que a lepra faz com o homem, naquele tempo em particular? Ele é afastado. Ele é tirado daquilo que ele recebeu. O rei agora não pode mais governar, não pode mais reinar, não pode mais dar direções. Diz a história que ele constrói um palacete fora do templo dele, e dali ele vai dirigir a nação, e o filho dele vai ser colocado como rei em seu lugar. Tudo bem até aí. E tudo estava indo muito bem. Tinha um profeta que via tudo acontecendo, e estava tudo legal, tudo de caminhos maravilhosos. Mas um dia, ele se levanta, e aconteceu aquilo que nós tentamos fugir de todas as formas. Uma coisa ruim aconteceu. Uma coisa muito ruim aconteceu para quem estava tão seguro. E o profeta vai nos dizer, no ano ou no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. Há males que vêm para bem. Há males que vêm para bem, ainda que isso te assuste. Há males que vêm para bem. Isaías estava muito bem no seu lugar. Muito bem. Aparentemente experimentado o que muitas pessoas gostariam de experimentar e não tinham. Mas ele era um homem assentado do lado de um rei que providenciava tudo. E isso é muito comum em nós. Quando tudo está indo muito bem para você, uma coisa que nós não costumamos fazer é orar. Você não precisa falar com Deus que precisa de alguma coisa. Quem tem dinheiro para comprar um carro à vista, não ora para perguntar para Deus se pode comprar o carro ou não. Na maioria das vezes, 98%, não vou ser generalista aqui não, mas 98% de nós, se tem o dinheiro, você vai lá e compra. Pronto, você tem o dinheiro, vai orar para quê? Eu não preciso que Deus me fale nada, eu tenho condição. E nesse contexto aqui, o povo de Judá está vivendo justamente isso. Não precisa mais ter acesso a Deus, se tem um homem que faz tudo por nós, se tem um homem que representa Deus tão bem por nós. Ou seja, Deus está aqui. Mas o que Isaías vai nos mostrar é que quando esse homem morre, essa experiência negativa, esse ato assustador, faz com que ele tenha uma experiência muito, muito forte. A Bíblia nos diz que ele entra ao templo, e quando ele entra ao templo, o texto nos diz assim, no ano que Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu entrei no templo e lá estava ele assentado sobre um trono alto e elevado. Ele estava no lugar que era dele e que nós havíamos esquecido. Ele se mantinha no lugar que sempre foi dele, mas nós ignoramos. Sabe quando a gente fala assim, está acontecendo tanta coisa ruim, por exemplo, no nosso contexto hoje. As coisas estão acontecendo, as doenças e tal, e aí pessoas olham para nós e dizem assim, se Deus existe mesmo, por que está acontecendo todo esse mal? Isso não instiga a gente, não? Te instiga a pensar algumas coisas? O fato é que Deus continua no mesmo lugar que você não tem tido acesso. Deus continua no mesmo lugar que você não tem mais confiado nele. Olha, o texto nos diz que Isaías, ao entrar no trono, encontrou lá o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, elevado. E a sua vestimenta enchia todo o santuário. E diz mais que ao redor dele tinha serafins, estavam de pé. E eles tinham asas e voavam para os seus lados, de um lado ao outro, e tampavam as suas faces e cobriam os seus pés. E diz mais que mesmo diante dessa situação, ao lado desse que estava sentado, eles diziam um ao outro assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que coisa fantástica. O Deus que estava assistindo todo o mal que estava acontecendo em Judá e Israel, estava no mesmo lugar que ele sempre esteve, mas que Israel e Judá deixou de buscá-lo. Olha que coisa interessante, o texto que nós estamos lendo aqui, daqui para frente, vai te dar algumas informações, mas eu gostaria muito de te incentivar a ler depois. Comece lendo o capítulo 1 de Isaías.
você vai ver que o reino estava muito mal. Tinha muita coisa ruim acontecendo, muita coisa escondida. Mas sabe aquele negócio do está roubando, mas está fazendo? É isso aqui que está acontecendo. O rei está roubando, mas está fazendo. Está tudo certo. O rei está enganando, mas está fazendo. Fiquem calados. Então é um rei que está trazendo muitos problemas, mas está tudo em oculto. Ninguém sabe de nada. Ninguém denuncia nada. E quem está sabendo, está sendo favorecido por esse problema. Eu não estou aqui fazendo menção de ninguém, eu estou falando da Bíblia agora. É o que está acontecendo aqui, tá ok? Antes que vocês comecem a pensar assim, está falando, não estou. Eu estou mostrando aqui, dizendo que a gente pode pensar no que estamos vivendo hoje. Uma realidade onde nós, enquanto cristãos, estamos confiados em muitas coisas e esquecendo do Deus que nos causou o livramento. Acreditando que essas coisas que vai nos salvar. E Deus continua no mesmo lugar, só que nós não estamos acessando mais esse Deus. Nós não estamos buscando acesso a esse Deus. E é importante eu perceber e dar para você uma notícia. Para mim, para você ou para qualquer um outro. Uma coisa ruim sempre pode acontecer. E de repente essa coisa te traga para perto de Deus de novo. Porque Isaías, como profeta, há muito tempo não entrava no templo. Há muito tempo não buscava o Senhor. Há muito tempo não falava com Deus. Ele virou uma pessoa que favorecia o rei. Que falava só o que o rei queria. Que não era mais um denunciador. Ele estava andando conforme o rei queria que ele andasse. Mas agora morreu a segurança. Aquele que sempre trouxe para ele segurança morreu. E se tem uma coisa que vai acontecer com Isaías agora é o quê? Se ele é profeta, do lado de um rei, o rei morreu, o que acontece com o profeta? Acabou. Não existe mais. Não tem mais vida profética se não tem rei. O rei é representante do lado de um profeta. Só que aí é que está a grande sacada da história. Porque para o homem que buscou Deus, acontece totalmente o contrário. A Bíblia diz que no ano que o rei morreu, ele se tornou o profeta chamado. Aquilo que é assustador aqui é justamente o contrário, porque o que o texto vai nos dizer, no capítulo 6 mesmo, logo à frente, é que Deus procurava alguém para denunciar tudo isso que estava acontecendo. Isaías vai dizer assim, Senhor, como Moisés fez. Exatamente como Moisés. Quando Deus chamou Moisés, o que foi que Moisés disse? Eu não sirvo para falar com o povo, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu não consigo conversar a língua deles como deve ser, eu tenho limitações, Faraó é muito bravo, e aquela coisa toda. E Isaías vai dizer, Senhor, eu sou um homem puro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas estava tudo bem ou não estava? A gente não está lendo um texto dizendo que o reinado estava tudo bem? Por que só agora que o rei morre que ele denuncia isso? Por que só agora que ele vê o rei morto e ele vê Deus assentado no trono, ele diz, eu sou um homem impuro, ou seja, eu sou um profeta que está tudo errado. E habito no meio de um povo que só está fazendo coisa errada. Mas espera aí, Isaías, não estava tudo bem? Não estava tudo certinho? Vocês não estavam andando como se tudo estivesse muito bem? Aonde você estava? Pois bem, eu preciso de você. Fique tranquilo, porque o que você viu sobre o altar vai tocar você agora. E eu queria chamar a minha atenção e a sua atenção agora, para você pensar o seguinte, a nossa vida em Deus, ela exige um crescimento, ela exige um novo passo, ela exige novas experiências. E talvez o grande problema que nos acontece é que nós alcançamos um lugar e dizemos, está tudo bem, até aqui está ok. De repente só ser o profeta está bom, de repente só ser o rei está bom, de repente só ser um levita está bom. Mas o que eu vejo aqui no texto é que o profeta que estava tudo bem até onde ele estava, foi chamado para ter uma outra experiência, e essa experiência acontece a partir de algo muito ruim. Essa experiência vem a ele a partir de algo muito ruim que ele vai experimentar. Esse impacto que ele tomou, esse impacto que ele recebeu, vai mudá-lo a ponto de ele olhar para ele mesmo e dizer assim, olha, sinceramente, eu sou um homem totalmente colocado em um lugar de lábios totalmente impuro. Totalmente avacalhado, atrapalhado. E eu consigo reconhecer isso a partir de quando? De quando eu vejo o Senhor.
Eu consigo ver as minhas limitações a partir da experiência que eu tenho com o Senhor. A partir da hora que eu vou no lugar que Deus está, e eu provo mais de Deus, e eu me achego mais perto de Deus, eu vejo o quanto eu preciso ser tratado por Ele, e o quanto eu dependo dEle. Enquanto isso não acontece, a gente vai ficar dizendo o que está sendo dito por aí. Deus se esqueceu de tudo. Deus se esqueceu de nós. Deus não está interessado em nada que estamos fazendo. Deus nos jogou aqui, lançou a sorte, e as doenças estão nos consumindo, está nos acabando. E a gente começa a achar que realmente isso é verdade. Eu não dou uma notícia diferente disso. Mas a gente olha para a história e vê que ao ser marcado por Deus, e assim também nós precisamos ser marcados por Deus, marcados pelo Senhor, nós vamos vivenciar uma experiência de um nível que nos dá a oportunidade de experimentar mais de Deus, porque Deus é inesgotável nas suas revelações. Isaías conhecia Deus até um certo lugar, mas agora ele vê Deus de uma forma que ele nunca tinha visto. Mesmo sendo ele profeta, ele não tinha experimentado isso ainda. Isaías vivencia 4 reinados. 4, ele passa por 4 reis. E ele é um homem de muitas experiências. E essa aqui marcou a vida dele de tal forma que ele vai dizer: eu me vi totalmente impuro. E quando ele se vê assim, ao se ver assim, ele tem consciência do seu chamado. Até então ele está num lugar fazendo o que o rei queria, mas agora ele é levado para ter experiência do que ele foi chamado a fazer. Talvez o que está acontecendo conosco seja isso: a gente está num lugar experimentando Deus, tudo bem até aqui, do jeito que estamos, mas existe algo que ficou esquecido para trás. Afinal de contas, para que é que eu fui chamado? Qual é a consciência que eu tenho de chamado? De ação em Deus e para Deus. Então nós estamos fazendo aquilo que estamos acostumados a fazer, e dizendo que está tudo certo, está bom assim, desse jeito está bom, não precisa fazer mais do que isso. E essa experiência ela vai muito além. É interessante porque a experiência de Isaías, ela vai muito além só de eu ler esse texto que a gente está lendo aqui. Eu não posso só ler o texto e falar que legal, o cara gostou tanto do rei que ele falou o dia que o rei morreu. Ele podia contar outra história, mas nessa história tem alguma coisa sendo apontada para nós. Talvez a chamada de atenção para você ter um olhar mais perito acerca do que tem acontecido ao seu redor. Talvez você está rodeado de pessoas que você pensa ou acha que está tudo certo, mas ela está carregando muitos problemas, precisando de você, mas a sua admiração é tão grande, talvez você está tão cego que você não consegue ver, assim como Isaías não via as falhas de Uzias. A gente torna-se admirador demais, e aí você perde as falhas, e deixa a coisa ficar indo. Então eu posso olhar para esse texto e pensar: será que é isso que está acontecendo? É isso que o texto está me mostrando? Eu vejo que está muito além do relato de história. Não é só relatar o que aconteceu, é nos colocar em condição prática, é nos ensinar algo prático. Olhe para o texto, talvez seja essa a primeira proposta do texto, te mostrar isso. Olhe ao redor e veja se você não está tão cego de admiração, onde você fecha os olhos para tudo que está sendo falado, para tudo que está acontecendo e acha que está tudo certo a si mesmo. Talvez, tomados pelos favores oferecidos, a gente acaba se curvando e faz com que isso que nos sacia, em primeira instância, se torne nosso Senhor. Já é dito, tudo que você se curva, se torna o seu Senhor. Então tem muita gente se curvando pelos prestígios que recebe. Não, eu vou te promover, eu vou fazer isso para você, vou fazer aquilo ou aquilo outro. E aí você se cala. E ao se calar, começa a receber sobre você mesmo sentenças. E essas sentenças às vezes são irreversíveis. O Isaías está numa condição em que agora só após ver o seu amigo, após ver o seu rei morrer, é que ele vai ter experiência com Deus. Às vezes tem que ser tirado de nós coisas importantíssimas para a gente ver aquele Deus que a gente sempre fala ou falou. Isaías olha para Uzias de forma tão assertiva, de forma tão surpreendente, de forma tão brilhante, que isso pode ter calado, isso pode ter silenciado Isaías.
eu li esse texto e comecei a pensar em Jesus Cristo junto com os fariseus, homens diferenciados, que todo mundo se calava para ouvir, que os caras eram bons mesmo. E aí Jesus chega e olha aquilo e diz assim: vocês são sepulcros caiados. Mesmo tendo tudo que vocês têm, bonita fala, mesmo tendo tudo que vocês têm, bonita família, mas vocês são sepulcros caiados. Mesmo que tenham autoridade para falar comigo, sendo vocês homens da lei, eu vou denunciar o que vocês estão fazendo. E às vezes nós nos calamos por causa dessa condição de estar recebendo talvez prestígios daquilo ou de onde nós estamos. Isso vai trazer danos. Eu olho para essa história e vejo que um rei que representava Deus entre os homens teve que morrer para que um homem voltasse a ver Deus de novo. Um homem que teve várias vitórias teve que morrer para que um outro homem visse de quem realmente vinha a vitória. Um homem que tinha brilhos fantásticos teve que morrer para que o outro homem chamado pudesse ver quem verdadeiramente tinha um brilho. Uzias representa para nós, em muito tempo, aquilo que nós às vezes fazemos sem perceber. Uzias deixou crescer no coração dele a arrogância. Uzias deixou crescer no coração dele a autopromoção, usando Deus como trampolim para chegar onde ele queria. Uzias vai aonde ele quer através do nome de Deus. E talvez isso aconteça com a gente. Uzias, por se achar o maior rei daquele tempo, perdeu a direção com Deus, perdeu o temor com Deus. E isso é um perigo para nós. É uma coisa tão distante, mas tão perto. Uzias achou que era autossuficiente. Uzias não entendeu que a sua prepotência, a sua arrogância estava o atrapalhando, a ponto de ter sido colocado uma lepra para pará-lo e para fazê-lo ver o que ele estava fazendo, de tirá-lo da convivência de família, de tirá-lo da convivência social, de viver talvez não com tanta intensidade, ou melhor, nós não estamos com tanta intensidade, ele ter que viver totalmente isolado. O isolamento social dele aconteceu realmente, porque ele tinha uma lepra e não podia ter acesso a pessoas. Então, por causa de quê? Por causa da sua autossuficiência, por causa da sua prepotência, por causa da sua arrogância, de não depender mais de Deus. E a gente vai ver que é exatamente esta a causa da morte dele. Se esquecer de Deus, se afastar de Deus, a ponto do próprio Deus o ferir, e o ferir para morrer, mas para chamar a atenção dele de volta. A nossa postura, a nossa condição deve ser revisada o tempo todo. Esse homem, como rei, não percebeu que ele estava levantando as suas mãos contra um sacerdote. Ele quis bater em um sacerdote. Ele se levantou contra 80 homens dentro de um templo para atingi-los, a ponto do próprio Deus ter que se levantar e atingir também esse homem com uma doença de morte, de isolamento. Eu fico pensando, será que estava o coração desse homem? Você precisa pensar sobre isso. Você precisa olhar para isso e entender que às vezes você se torna tão refém daquilo que você admira, que você começa a morrer. Eu estava conversando com a minha esposa e pensando na minha mãe, me lembrei da minha mãe lendo esse texto. A minha mãe se tornou tão refém do meu pai, tão refém dele, que adoeceu, perdeu a vida, se arrebentou toda. E aí, quando os médicos davam notícia para minha mãe: você vai morrer daqui a um tempo, não tem mais jeito, a sua doença está ruim, está agravada, e aquela coisa toda. E aí, eu digo hoje, no dia que morreu meu pai, minha mãe sarou. Mudou a história da minha mãe. Uma mulher que estava morrendo, agora está viva. Uma mulher que estava totalmente entregue à morte, agora está viva. Porque ela olhava para o meu pai e via no meu pai Deus. Agora o meu pai virou o Deus dela. E ela se cegou para tudo. E parecia que tudo estava muito certo. O Deus que ela buscava, agora não buscava mais. Aquele Deus que ela dependia, agora não dependia mais, porque meu pai trazia tudo. Ele providenciava tudo.
E ela foi ficando cega, a ponto de ficar cega literalmente. Mas aprove Deus no seu caminho. Aprove Deus no seu caminho. Tudo aquilo que acontece, acontece para o nosso crescimento, está escrito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia você ou não. Creia você ou não. E eu olho para isso e vejo, naquele dia que meu pai morreu, para o crescimento nosso, para o crescimento da minha mãe, voltar a ver o que ela estava fazendo. Então, no ano que meu pai morreu, a minha mãe viu o Senhor. De novo. Só que eu estou trazendo essa palavra para você com uma outra perspectiva, que você não precisa perder nada importante para ver Deus. Você não precisa vir a perder nada para ter experiência com Deus. Você não precisa perder alguma coisa para chegar mais perto de Deus. E eu até olho para esse texto e vejo que andar com Deus é uma crescente diária. Deus não se esgota, então você vai estar sempre chegando mais perto dele. A exemplo de Moisés dizendo isso para nós. Ele tem experiências, anda junto, vê um tanto de coisa, vê a galha pegando fogo, vê a água se abrindo, vê um tanto de coisa, mas ele diz: Deus, eu quero ver a sua face. Tem algo mais que eu posso experimentar do Senhor, tem algo mais que eu posso conhecer do Senhor. Não seja como esse homem que buscou Deus até aqui. Tem pessoas que buscam Deus até que consiga ter um filho. Tem gente que vem a Deus e diz: Deus, o Senhor me dá um filho, então eu vou te servir. Até que o Senhor me dê o filho, eu vou te servir. E aí Deus dá o filho. Mas Deus sonda o coração também. Deus sonda o coração. Você quer ver uma coisa? A Bíblia nos diz no livro de Êxodo assim, que Deus conversou com Moisés e disse: Moisés, vem cá. Chegou o tempo da sua morte, você não vai mais viver. Você vai morrer. Mas chama Josué. E Moisés trouxe Josué e colocou diante dele, diz a Bíblia assim: agora Moisés, fala com Josué tudo que eu lhe ensinei. E Moisés contou tudo para Josué. E agora Deus disse para Moisés assim: Moisés, ensina para Israel um cântico, porque esse cântico vai ser testemunha daquilo que eu vou fazer contra eles, porque eu já sei que eles estão vindo a mim e com um propósito único de adentrar a terra de Canaã e se esquecerem de mim. Mas esse ato, essa canção que você vai ensinar, será testemunha da minha punição contra eles. Porque quando eles estiverem sofrendo muito, 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 eles vão cantar essa música. E quando eles cantarem, eles vão entender que estão sofrendo porque me abandonaram. A música seria agora testemunha do povo de Israel. E olha o que acontece, a gente começa a perceber isso, em que Deus, Ele nos dá, mas Ele também sonda o coração. Tem gente que passa noites e noites acordado, estudando, dizendo: Deus, me dê uma inteligência tal que eu faça essa prova e passe na faculdade, eu vou honrar o seu nome. E Deus honra a pessoa, e Deus dá a ela a oportunidade de mostrar o coração dela mesmo. Deus sonda o coração. Deus disse para Israel: eu estou sondando o seu coração, Israel, e você é ruim, você vai se voltar contra tudo que eu estou te dando. Israel não soube louvar a Deus naquilo que ganhou. E nós também não sabemos. Então, depois de ter um filho, eu abandono Deus. Depois de passar na faculdade, eu abandono Deus. Depois de ganhar aquele emprego que eu orei, fiz jejum, apresentei, eu abandono Deus. Depois de conseguir aquele casamento, eu abandono Deus. Depois de conseguir aquela casa, eu abandono Deus. Eu quero Deus até que Ele me dê alguma coisa. Mas a Bíblia nos diz que Ele continua no mesmo trono, assentado, rodeado de querubins, dizendo: Ele é santo. E tudo que acontecer conosco é cobrança da santidade dele mesmo. Não é nada além disso. A santidade de Deus requer uma cobrança. A santidade dele. Do próprio Deus sai alguma coisa para nos punir. Do próprio Deus sai alguma coisa para abrir nossos olhos acerca de como estamos andando ou o que estamos fazendo. Então Isaías vai dizer para mim e para você: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa palavra então é para você que está aqui dentro, vivenciando as melhores coisas em Deus, mas de repente sem ver Deus. Mas há uma chamada para você que é: não espere alguma coisa ruim acontecer para você ter que ver o Senhor. Então eu termino essa palavra dizendo: há males que vêm para bem. Mas você não precisa experimentar o mal. Não precisa. Nós não precisamos experimentar o mal.
tudo que está acontecendo hoje, diante dessa virada que está aí, as pessoas estão falando de um tanto de coisa, menos de Deus. Ah, morreu a família de não sei quem, não morreu, e lamenta-se, mas Deus continua fora. Mas não se preocupem, porque Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus caminhos. E Ele conduz a história, exatamente como Ele quer. Mas uma coisa tem que acontecer. Nós precisamos entender que Deus nos propõe a chegar mais perto dEle, a sondar o nosso coração, ver como estamos andando, nos a chegar mais perto dEle e vê-lo de experiência pessoal. Não adianta ser alguma coisa e não estar desenvolvendo aquilo que Deus nos chamou a desenvolver. Termina essa palavra dizendo: Uzias morreu, e era muito importante para Isaías. O que você tem que está te impedindo de ver Deus? Se precisar disso sair fora, não tenha dúvida, sai, porque há males que vêm para o bem. Eu quero te convidar a orar. Quero convidar você a baixar a sua cabeça por um segundo, por um momento. Para quem é essa palavra? Para você mesmo. Sabe, queridos, às vezes o que tem matado a igreja é a arrogância, é a prepotência, é a irreverência, é o achar que tá bom assim, é assim que eu vou ficar mesmo. E a gente está andando a passos largos para longe de Deus. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. E eu quero entender isso nessa noite, com você que está me ouvindo. Que está aqui nessa noite, coopera com você se você ama a Deus. Mas você pode sondar o seu coração e ver se de repente você não está ganhando tanto de coisa de Deus, ganhando de Deus, que está te afastando de Deus. De repente você está recebendo tanto de Deus, que está te deixando longe de Deus. Foi isso que aconteceu com Isaías. Mas aí o rei morreu. E quando o rei morreu, Isaías viu Deus de novo. Tem pessoas perdendo pai, perdendo mãe, perdendo filhos, perdendo amigos, perdendo aquilo que eles dizem ser importante para ele, ou talvez se perdendo. Mas a palavra continua ecoando. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu não sei se você precisa perder alguma coisa, eu espero que não. Mas eu quero te dizer que há um Deus querendo se revelar para você. Há um Deus querendo te dar uma experiência bem mais próxima dele, sem precisar tirar nada de você. Mas se precisar tirar também, ele tira, porque tudo é dele e tudo é para ele. Talvez nosso silêncio, as nossas acomodações, talvez a nossa postura de estar igual estamos, te chama a atenção nessa noite para você entender isso. Essa é a palavra que eu trago para você. Se você tiver que entrar no trono, eu quero te convidar a entrar no trono, para você ver o Senhor. Só quando Isaías entrou no templo, ele viu o Senhor assentado. Há muito tempo talvez ele não entrava. Se essa palavra é para você que me ouviu nessa noite, você entende que realmente está num lugar em que alguma coisa não está bem, e você gostaria de entender isso e acertar isso com você mesmo, eu quero convidar você a orar com você nessa noite. Se você se entende alguém que achou que estava perto de Deus, ou foi perto de Deus só para ganhar alguma coisa, e está se vendo nessa condição, a gente queria orar também com você. Mas se está tudo bem do jeito que está, nós vamos orar também e agradecendo a Deus, dizendo: Deus, obrigado, porque tudo está bem.
Se tiver alguém, eu quero que vocês coloquem sobre os seus pés, vamos orar juntos. Se não tiver, eu convido o pastor à frente e passo a palavra a ele nessa noite, agradecendo a igreja em nome de Jesus.